Louvado seja Deus, uma boa noite para todos, que bom essa noite compartilhar esse culto maravilhoso da palavra de Deus. Quero ler hoje a palavra de Deus junto com você, aqui no livro de Provérbios, capítulo 22, possamos iniciar. Vamos falar, o título dessa palavra dá um bom nome, vale mais que a prata. Então, Salomão ele está trazendo aqui esse autoconhecimento da palavra de Deus. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos meditar aqui no capítulo 21, que é o capítulo qual eu tinha trazido esta mensagem ao meu coração. Ia falar no 22, mas não é o 22, é o 21. A glória de Deus. E peço perdão por alguém que já tinha colocado no 22, mas coloca agora no 21. Deus controla o coração dos reis. Vamos falar de controle, para Deus controlar a nossa vida, para Deus controlar, tá, o nosso dia a dia. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas. Glória a Deus. Nas mãos do Senhor. Este, aleluia, o inclina para onde deseja. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas Yahvé, o Senhor, é quem julga as suas motivações mais íntimas. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecimento de sacrifício. Olhativo, coração arrogante são os sinais mais claros da vida pecaminosa do ímpio. Os projetos bem celebrados, aleluia, do homem trabalhador redunda em fartura. A glória, o nome do Senhor Jesus. Desesperado acaba sempre na miséria. A riqueza conquistada mediante língua mentirosa são ilusão passageira e cilada que pode levar à morte. A própria violência dos ímpios se encarrega de destruí-los, porque, aleluia, se nega a fazer o que é certo. Soberano Deus, dá-nos nesta noite a revelação desta palavra, condições maravilhosas, para que nós possamos, Pai querido, continuar adorando, glorificando o Teu nome com amor, com alegria, com sinceridade em nossos corações e abençoando cada um que vai ouvir esta palavra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Portanto, eu quero nesta noite compartilhar com você esta palavra aleluia, da Bíblia, ou seja, é uma palavra que nos ensina que Deus, Ele controla o coração dos reis. Quando fala coração dos reis, Ele coloca aqui o coração de todo ser humano. O coração do homem está nas mãos, no controle de Deus. Deus está no controle da vida de cada um de nós. Por isso observamos e pedimos a Ele a sua misericórdia. Porque o homem ele peca no andar, no falar, no pensar. O homem peca continuamente. Mas a palavra de Deus ela nos traz
uma riqueza de exortação, uma riqueza de purificação. A palavra de Deus, ela é como água ao nosso espírito, ao nosso coração. Então, Salomão, o homem que teve muita sabedoria, aqui na terra, na sua época, não tinha ninguém que tivesse a sabedoria de Salomão, porque Deus assim o concedeu no seu tempo, no seu reinado, e ele tem muito salmo, porque ele fala, louva, canta, salveando o Senhor. E neste momento, Salomão, com a sua sabedoria e autoconhecimento de Deus, ele fala do controle, porque o coração dele era controlado por Deus. Todo ser humano é controlado por Deus, os animais é controlado por Deus, as árvores da natureza é controlada por Deus, o céu, a terra, o mar, tudo que nela existe é controlado por Deus. E nós humanos, muitas vezes, não conhecemos o nosso Criador, até porque a Bíblia diz que o boi, ele conhece a manjedoura, mas o homem, ele não conhece o seu Criador. E nesta noite há uma palavra poderosa da parte de Deus ao coração humano, para que o homem entenda que ele não faz o que quer. Muitas vezes ele faz pensando ele que tem alguém sobre ele, tem controle sobre ele, mas Deus controla cada ser humano. O homem só pode fazer aquilo que Deus ele permitir. E se Deus não permitir, o homem ele não fará nada. E nós sabemos que Deus ele se agrada quem faz o bem, porque Tiago disse que quem sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então nós vemos que Salomão, na sua sabedoria que Deus lhe deu, ele tem esse autoconhecimento da palavra, porque muitos hoje não têm esse autoconhecimento da palavra, não tem autointerpretação, porque o conhecimento vem de Deus, a interpretação vem de Deus, tudo vem do Senhor. Quem não tem sabedoria, como diz Tiago, peça a Deus que exatamente Ele dá. Ele vem, aleluia, nos conceder esta sabedoria descendo do alto do Pai das luzes. Então nesta noite, a palavra de Deus, ela nos declara o controle de Deus no coração do homem. O próprio rei, ele diz, o coração do rei é como um ribeiro de água, aleluia, caudalosa nas mãos de Deus, aleluia, nas mãos do Senhor. É um rio caudaloso. Isso quer dizer, né, a palavra caudaloso quer dizer rio com muita água, com muita profundidade, com corrente perene. Então nós estamos vendo que o próprio Salomão, ele diz que o coração do rei é como um rio ou um ribeiro caudalosos que, aleluia, está nas mãos do Senhor. Então nós vemos que o próprio Salomão, ele coloca aqui o seu reinado, a sua vida na direção de Deus, nas mãos do Senhor. E aqui ele dá uma teologia da palavra. Nada e ninguém resiste ao controle, aleluia, soberano de Deus. Nada, ninguém resiste o controle
soberano de Deus. Ninguém, aleluia, nada ou ninguém resiste ao controle soberano de Deus. Portanto, quando alguma coisa ou pessoa perece, aleluia, e nós vemos que o próprio rei Salomão, mostrando esta palavra poderosa, mostrando, aleluia, esse caminho maravilhoso, que alguém que quer impedir o nosso progresso, o nosso trabalho, a nossa vida, aleluia, ninguém pode impedir, porque Deus está no controle, Deus está na frente, Deus está na batalha, e a porta que Deus abre para qualquer ser humano, ela fica aberta. Se Ele fechar, ela fica fechada. Então, a Bíblia aqui diz que nada e ninguém resiste ao controle soberano de Deus. Portanto, quando alguma coisa ou pessoa parece impedir nosso progresso, aleluia, ele não vai ter sucesso. Apesar do nosso esforço e trabalho, é melhor entregamos esta casa, este trabalho, esta vida nas mãos do Senhor. Então, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nosso progresso nas mãos de Deus, nosso trabalho nas mãos de Deus, está guardado, protegido, e nada, ninguém pode impedir, aleluia, o que Deus colocou na vida de um ser humano. Então, como diz Salomão, nas suas palavras, na sua interpretação, aleluia, que nós temos aqui de entender que todo o nosso dia a dia, nosso povo, nosso andar, está exatamente no controle de Deus. E ainda tem pessoa, muitas vezes, que não entende, não compreende e pensa em levar a outra pessoa à destruição. Ela vai quebrar a cara, ele vai quebrar a cara, porque Deus está no controle, Deus está na vida. Ele é aquele que manda lá no alto céu e nas profundezas do inferno, na altura, na largura, na profundidade. É o Senhor Deus que manda. Então aqui, como diz a palavra, o coração do rei, aleluia, é como um rio caudaloso nas mãos do Senhor. É um rio, aleluia, considerado perene, com profundidade. O homem tinha alta sabedoria, alto controle, mas quem estava no controle do coração do homem, do rei, é Deus. Então aqui Deus já começa a usar Salomão para envergonhar Satanás, que muitas vezes quer acabar com a sua vida, muitas vezes quer acabar com a sua, aleluia, com a sua carreira. Mas Deus é aquele que sonda o coração do homem. E aqui ele diz: inclina para onde deseja. Aí Salomão ele vai dizendo: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Todo o caminho do homem, todo o pensamento do homem, toda forma carnal, para ele é reto, para ele está certo, para ele está bom. Deus está vendo, Deus está dando, é o pensamento dele. Mas o pensamento de Deus é outro. Muitas vezes nós queremos fazer algo e Deus impede. Muitas vezes nós queremos viajar, Deus impede, porque Ele é o Senhor que está no controle do ser humano, e o homem só pode fazer algo que Deus permite
Mas aqui ele diz: no caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. A palavra de Deus, ela nos pede aqui para nós reverenciar a autoridade divina, para nós se curvar às autoridades divinas, para nós, aleluia, dar crédito ao nosso Deus, à sua palavra, porque o nosso sacrifício muitas vezes é um sacrifício de tolo, que Deus não recebe, oração de tolo, que Deus não recebe, porque o homem, ele faz segundo o coração dele, segundo a vontade dele, segundo o coração pensa, mas o caminho diante dos olhos do homem para ele é um caminho certo, mas para Deus não é. É a própria palavra que está exortando o ser humano. Por isso que é tão difícil as pessoas, o ser humano, ouvir a palavra, seguir a palavra, porque ela exige santidade, ela exige a fé, ela exige perfeição, ela exige que nós reverenciemos a voz de Deus. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos, porque vamos quebrar a cara lá na frente, porque nós vamos sofrer lá na frente, porque as coisas que nós fazemos na carne é como nós estivéssemos fazendo uma plantação para nós escolher. Se nós faz o bem, nós escolhe o bem, se faz o mal, nós escolhe o mal, e assim o homem, de que tem ele de se queixar quando ele não obedece a Deus. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. A parte B do versículo 2 diz: mas Yahvé, o Senhor, é quem julga, aleluia, as suas motivações mais íntimas. É Deus que julga o nosso coração. É Deus que, aleluia, quem tem o poder de entrar lá no nosso intelecto e ver o que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós fazemos coisa errada, dizendo que dá certo e querendo que Deus receba. Mas Deus, ele sonda, ele julga, ele sabe, ele conhece. Quem tem um coração para ele, quem tem um coração fiel, quem faz o que ele se agrada, Deus está vendo tudo. Não adianta o homem querer botar papo na boca de Deus, querer mandar as coisas que é de Deus, porque ele julga o coração humano, ele sabe a intenção humana, ele sabe os pensamentos do homem. Mas Yahvé, o Senhor, é quem julga as suas motivações mais íntimas. Vamos ver o que é isso. Aleluia. Glória a Deus. Transliteração do tetragrama hebraico pela língua hebraica. Yahvé, Javé, Yahvé, Javé ou Jeová é o nome que na tradução hebraica revela o próprio caráter do seu possuidor santo, impronunciável de Deus, e tem uma reverência ao nome do Senhor. Em referência a esta grandeza, Gênesis 2, 8, 13, 4, 26, 25, e lá em Êxodo 3, de 11 a 15, vai mostrar essa introdução das Escrituras,
especialmente no Antigo Testamento, como o Senhor, nesse capítulo, aleluia, em qual nós estamos meditando. Quando nós estamos vivendo a área da carne, que é nossas vontades, nossos prazeres, quando nós estamos querendo fazer aquilo que desejamos, nós não pedimos permissão a Deus, a gente vai de cara e faz, mas se dá mal. A gente faz dizendo que é Deus que permite, que está dando a ele o momento de fazer. Deus não vai deixar, aleluia, não vai querer que você pegue, você vai de livre espontânea vontade. Você erra porque você gosta, você erra porque você está na carne, você erra porque está no pecado, mas Deus, aleluia, Ele conhece, por isso que Ele te dá o perdão, porque quando você conhece que errou, pede a Deus perdão e Ele te perdoará. Mas se você não cair na realidade, morre na iniquidade dos seus pecados e perde a salvação. Salomão, ele vai ensinando o ser humano a se converter dos seus pensamentos errôneos, dos pecados que é cometido diariamente. Teve de dar crédito à palavra, as pessoas, aleluia, às vezes aqui eu fiquei envergonhado com pessoas que, aleluia, não gostam da verdade, não gostam da palavra. Tem pessoas que já se retiraram porque acharam que a palavra estava ajudando. O próprio Jesus disse: eu não julgo ninguém, mas a palavra julgará todos vocês, porque a palavra nos julgará. A palavra está informando o caminho, e a palavra está informando como é que nós devemos proceder como cristão, como ser humano. Aí Salomão diz: o olhar ativo, coração arrogante, são o quê? É um sinais mais claros da vida pecaminosa, que é da vida do ímpio. Novamente vou ler: olhar ativo, coração arrogante, são os sinais mais claros da vida pecaminosa do ímpio. Quando a gente vê uma pessoa com coração arrogante, é uma pessoa pecaminosa, uma pessoa que desagrada a Deus, olhos ativos, pessoa que, aleluia, busca a matar no olhar, matar e buscar, olha para acusar, olha para destruir. É olho ativo que está ativado, olhando, buscando. Ele está pecando, ele está sendo destruído ele mesmo. Porque Deus conhece o coração do homem, Deus ele sonda. Por isso que nós temos hoje tanta pessoa sofrendo, é pessoa doente, é pessoa aleijada, é pessoa acamada, é pessoa mental, louca, doida, de todas as formas, porque o pecado faz tudo isso na vida de um ser humano, porque o pecado, aleluia, ele é conduzido pelo maligno, porque o salário do pecado é a morte, porque o diabo habita do pecado, os espíritos imundos habitam do pecado, eles veem tudo no pecado, e o homem fica destruído, caído, e o coração arrogante. Por que o ímpio, as pessoas não gostam de Deus? Porque Deus é fiel, porque Deus é verdadeiro, porque Deus cobra a santidade, porque a humanidade hoje não busca se aproximar de Deus, porque para se aproximar de Deus é necessário que nós tenha fé, acredite que Ele é vivo, que Ele existe. Aí as pessoas não gostam
portanto, nós vemos que, aleluia, tem um olhar ativo. E o versículo 3 diz: praticar o que é justo é certo, é mais aceitável ao Senhor do que oferecimento de sacrifício. Fazer o que é certo é mais aceitável diante de Deus de que a pessoa fazer sacrifício de tolo, de que a pessoa mentir e vai fazer sacrifício, ele vai pecar e vai fazer sacrifício, ele vai fazer, aleluia, um erro, ao coração arrogante, e vai orar e fazer sacrifício. É sacrifício de tolo, porque a Bíblia diz que nós temos de praticar a justiça de Deus. É mais aceitável. Deus aceita aquele que pratica a justiça. Ele aceita, aleluia, as orações. Ele aceita aquela pessoa chegar diante dele. Porque, aleluia, aquele que pratica a justiça, anda na justiça, ele é justo, porque ele está fazendo a justiça de Deus. Praticar o que é justo, ser fiel, ser sincero a Deus. Muitas vezes o ser humano é sincero a outro, mas a Deus ele é insincero. Ele é muitas vezes, diante daquele que ele está vendo, ele é fiel, mas ele é infiel diante de Deus. E Deus é aquele que sonda e conhece qual o pensamento e o coração humano. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecimento de sacrifício. Deus não recebe sacrifício feito por ser humano, porque o único sacrifício que foi feito Deus mesmo em Cristo. Ele já fez o sacrifício vivo para hoje nós entender e compreender. Por isso que é difícil ser cristão hoje. É difícil porque precisa renúncia. É difícil porque tem que ser verdadeiro. É difícil porque tem que ser fiel. É difícil porque tem que respeitar a esposa, tem que respeitar as pessoas, tem que ter fidelidade, tem que andar na linha correta, na linha certa. É por isso que é difícil ser cristão hoje, porque hoje eles misturam um pouco de tempo com a mentira, um pouco de tempo com a prostituição, eles misturam o que é do diabo, o que é do mundo, com as coisas de Deus e vão fazer sacrifício de tolo. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecimento de sacrifício. É muito mais aceitável. É nós ser correto. É nós ter, aleluia, um caminho dentro da justiça de Deus. Servir o Senhor com fé, com força, paciência. O olhar ativo, coração arrogante, são os sinais mais claros da vida pecaminosa do ímpio. Todo aquele que está nesse caminho é ímpio. Que a palavra ímpio é aquele que não tem piedade de si próprio, não tem piedade de outra pessoa. Não é que esteja dentro da igreja ou que esteja fora, mas se ele faz aquilo que é errado, ele é considerado como ímpio, que não tem piedade nem dele mesmo. Vamos ver aqui um projeto bem elaborado do homem,
do homem trabalhador. Salomão, ele diz que o projeto do homem, um projeto bem elaborado do homem trabalhador, redunda em fartura. Aleluia, está vendo onde é que vem a fartura, onde é que vem a prosperidade, onde é que vem a bondade? O homem, aleluia, justo, trabalho honesto, trabalho correto, como Deus quer. Aí aqui a Bíblia que diz que é um projeto que nós vamos elaborar, que vamos botar em prática, que vamos entrar, seja um emprego, um comércio, um trabalho, seja o que ele for fazer, mas faça dentro daquilo que Deus se agrada, na honestidade, seja fiel, porque vai ser multiplicado. E hoje nós vemos pessoas, aleluia, a glória a Deus, dentro, aleluia, das igrejas, que faz coisa errada e querem prosseguir em riqueza, em bondade, em algo de bom, mas não, o sofrimento vem, a escassez vem, aleluia, porque é atraído pelo pecado, é atraído pela desobediência. Muitas pessoas aí, irmão, só não faltam pedir esmola, porque não tem nem condição de trabalhar, porque o pecado está nele, a desobediência está nele, e vem a preguiça, e vem tudo aquilo que é maléfico, e essa pessoa, ela não tem como crescer na vida, nem terreno, nem espiritual, porque ela é desonesta. Praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecimento de sacrifício. Ah, eu vou fazer coisa errada, aí vou fazer um sacrifício, aí eu vou orar, aí Deus vai. Não, pode ter certeza que você vai botar os buracos, pode ter certeza que você vai entrar na dor, pode ter certeza que o sofrimento vai vir, porque o salário do pecado é a morte, e a morte que vem através das enfermidades, a morte que vem através do pecado, das desavenças. Aí as pessoas não querem, aleluia, a teologia de Deus, que é o ensinamento da palavra, para que ele se converta, para que ele deixe os maus caminhos, para que ele deixe as vidas da carne e faça o que Deus se agrada. Olha como é que vem prosperidade. Um projeto bem elaborado do homem trabalhador redunda em fartura. Aleluia. O desesperado acaba sempre na miséria, mas o trabalhador que bota o projeto dele elaborado diante de Deus, nas mãos de Deus, vai ter fartura. Mas o desesperado, quando falo desesperado, pessoa que não tem a Deus, pessoas que não creem em Deus, pessoa que faz a vontade, pessoa que vai de cara fechada para fazer aquilo que ele quer nos projetos dele. Ele mesmo faz os projetos, ele abre o projeto, mas vai fazer tudo errado, e assim a casa vai caindo, vai destruindo, e a vergonha para aquela pessoa desesperada. Porque o desesperado acaba sempre na miséria. Aí vamos para o versículo 6. As riquezas, aqui vai falar nas riquezas, aleluia, as riquezas conquistadas mediante língua mentirosa. Olha o que diz Provérbio 21, versículo 6. As riquezas conquistadas mediante línguas mentirosas são ilusões passageiras e, aleluia, cilada que pode levar à morte. Está vendo, irmãos? Quem é que quer ler uma palavra dessa? Só o justo. Porque repreender o justo é bom. Porque repreensão é para justo,  2, 1 não para tolo.
tolo se alegra nas suas conquistas erradas. As riquezas conquistadas mediante línguas mentirosas são ilusões passageiras e cilada que pode levar à morte. O versículo 7: a própria violência do ímpio, aleluia, se encarregará de destruí-los, porque se engana a fazer o que é certo, se nega a fazer o que é certo. Quem queria ouvir Salomão falando, pregando? A própria violência do ímpio se encarregará de destruí-las, porque se nega a fazer o que é certo. O culpado adiciona erro nos seus caminhos tortuosos. No entanto, a conduta do inocente é reta. Glória a Deus. Melhor morar aleluia, no fundo de um quintal. É melhor morar no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Quem quer ouvir Salomão? Quem quer ser doutrinado por Salomão? Melhor morar sozinho no fundo do quintal, casinha simples, muito melhor, de que morar numa mansão com a mulher briguenta, regenta. Se nós for levar esse autoconhecimento, Salomão, ele tem propriedade para falar isso. E se nós saber que uma casa onde 2 segundos moram, se picando com o outro, se destruindo um outro, vai ter morte, vai ter separação, vai ter contenda entre os filhos. A maldição está lá na casa da mulher briguenta, do homem enchente, da mulher briguenta. Salomão, ele diz, melhor é morar lá no fundo do quintal, sozinho, isolado, de que morar numa mansão rica, mas com uma mulher briguenta, regenta. Por isso que nós vemos hoje tanta família se separando. É o diabo agindo nas contendas, nas desavenças, nas brigas. Não tem perdão para um, não tem perdão para outro. Aleluia, um dorme na sala, outro dorme na cozinha, um dorme no quintal, outro dorme lá na sala. E nós vemos hoje, aleluia, os juízes ganhando dinheiro em cima da separação, da destruição das famílias que o diabo tem levantado hoje. Coração briguento, coração orgulhoso, pessoa orgulhosa, que nem, aleluia, tem coragem de pedir perdão para aquele que dorme junto, ou seja, a mulher, o julgue, porque falta Deus, temor dentro do coração. Aí Salomão diz, é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Deus desaprova a murmuração, Deus desaprova
a mulher briguenta, ou seja, o coração que está ali caudalosamente na briga, na contenda. Deus desaprova essas pessoas, que seja crente, que não seja, mas a verdade é que a palavra de Deus, ela cobra para a humanidade, ela cobra que nós tenha prudência, ela cobra que nós tenha reverência a Deus, ela cobra que nós olhe para o Criador, ela cobra para nós ter estrutura espiritual na nossa vida. Por isso que há um mundo hoje se separado, contando da primeira, segunda, terceira, quarto casamento. É pessoa se casa no mês e se separa do outro. É uma pessoa que casa no ano e se separa do outro, porque não tem condição de duas pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que não têm a Deus, de pessoas que vêm dentro da igreja, mas não olha para a palavra, não observa a palavra, não toma, aleluia, uma atitude na sua vida. Aí dizem: eu não gosto de você, vai embora e separa e bota ali o diabo na vida dela ou na vida dele. Aí começa a destruição no meio da família, por falta de prudência e de conhecimento e obediência à palavra de Deus. Quando eu prego assim, as pessoas estão dizendo: está me julgando, está julgando fulano. A palavra de Deus, ela vai trazendo para nós, aleluia, as instruções, mas ela julgará no juízo final, porque, aleluia, a palavra de Deus é escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Se duvida, lê lá em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo para nos indagrir a uma vida bem elevada diante de Deus. Ser cristão é um privilégio. Ser cristão, aleluia, não é ser crente. Ser cristão é um privilégio da chamada de Deus na vida de uma pessoa que vai dar crédito, que vai obedecer, que vai mudar e que vai viver. Quem tem esse privilégio, louve e cante ao Senhor. Quem Deus chamou, olhe para aquele que lhe chamou, porque Ele é fiel. Muitas vezes o sofrimento é nós que faz vir, é nós que chama o sofrimento, é nós que chama a fome, é nós que chama a doença, é o ser humano que chama a maldade, porque nós vemos hoje muitas pessoas que nem as crianças abençoam, nem respeitam as crianças, entregando ao maligno meio de palavra maléfica, amaldiçoando as crianças, e nós estamos vendo hoje das famílias, o inimigo assentado e agindo dia e noite, e eles não têm condição de expulsar, porque expulsar demônio é nós obedecer a palavra, expulsar demônio é nós botar em prática a palavra de Deus. Quando nós não lutamos, você não tem condição de expulsar demônio, porque expulsar demônio é rejeitar a mentira, a prostituição, rejeitar aquilo que é do diabo, porque ele veio roubar, matar e destruir. Tudo isso nós temos que entender, aleluia, porque Deus é longânimo, Deus é aquele que nos dá toda a instrução para nós botar em prática a nossa vida. Mas as pessoas não querem. O irmão fala por baixo, o irmão acusa, o irmão não prega algo que a gente se agrade. Irmão, aleluia, se tu não der crédito à palavra de Deus, o fogo do inferno te espera, porque aqueles que não dão crédito à palavra é aqueles que não creem. E o Evangelho de Jesus disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Aquele que crê será salvo, só vai salvo os que crê. Aqueles que não crê será condenado. Por que a condenação? Porque não crê. Se você não crê em Deus, com certeza vai crer naquele, aleluia, ao qual te espera.
A palavra de Deus é uma bênção que veio do céu para nós, para despertar o homem do sono da negligência, para despertar o mentiroso, para despertar o prostituto, para despertar aquelas pessoas que têm prazer de fazer o que é próprio, o que vem no coração, as coisas erradas. A palavra de Deus é uma misericórdia divina descendo do alto do Pai da luz, que chega como freio na nossa vida, porque mesmo, aleluia, se nós não ouvir a palavra, ligeiro o homem morre, ligeiro o homem é destruído e segue assim, aleluia, para a condenação. Mas quando a palavra chega na vida do ser humano, é a oportunidade dele mudar, dele viver, dele receber a salvação em Cristo Jesus. E eu não vou deixar de pregar a verdade, eu não vou deixar, aleluia, de falar o que a Bíblia diz para fazer que alguém fique alegre. É melhor, aleluia, entrar no céu faltando um membro do corpo, de que ir para o inferno perfeito, de que ir para o inferno todo bonitinho. É melhor, aleluia, que perdemos dentro dos nossos membros, do nosso corpo, mas que nós entremos no céu. Salvação não é comprada, salvação não se ganha assim, salvação é pela fé. A salvação é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. É nele que nós recebemos. E nós recebemos a salvação. Nosso dever é reverenciar, é agradecer, é vigiar, é perseverar até o fim. E nós recebemos a coroa da vida eterna. A salvação, aleluia, hoje nas igrejas é como tinha aqueles programas lá, aleluia, no mundo, que as pessoas vão para receber elogio, vão para receber aplauso, vão para receber ali, aleluia, uma coroa, vão para receber, aleluia, um bom nome, né, no meio da humanidade, mas eles não olham que o espírito deles está se perdendo, porque falta o conhecimento, falta o arrependimento, falta, aleluia, Deus dentro do coração, porque a própria palavra diz, o próprio Deus me diz, esse povo me louva de lábio, mas de coração estão longe de mim. Ele está, aleluia, só falando de Deus, mas o coração está longe. O culpado adiciona erros ao seu caminho tortuoso. No entanto, a conduta do inocente é reta. É melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora, briguenta. E essa palavra murmuradora e briguenta, quando a gente for pregar na igreja, vai muitas pessoas baixar a cabeça, vai muitas pessoas que estão com arrogância, ficar com raiva do pregador, porque ele está acusando. Ele não está acusando, ele está lendo o que está dentro do coração da pessoa. Quando a pessoa mente, a Bíblia fala na mentira, a pessoa se toca logo. Ele está vendo a minha vida, está vendo o meu coração, e eu digo, ele vê o teu coração. Ele vai, aleluia, lá no íntimo. Do teu coração. Por que, irmão? O Senhor é quem julga as suas motivações mais íntimas. 21 e 2. Todo o caminho do homem é reto aos próprios olhos, mas Yahvé, o Senhor, é quem julga suas motivações mais íntimas. Glória a Deus. Para nós terminar, a alma do ímpio anseia
praticar o mal. A alma do ímpio anseia por praticar o mal. Aos seus olhos ninguém receberá a bondade. Quando o zombador é castigado, aqui fala que o zombador vai ser castigado. Não zombe de Deus, não zombe de ninguém, não zombe da palavra, porque o zombador vai ser castigado. Deus usa Salomão de provérbio, Deus usa Paulo no Novo Testamento, dizendo: Deus não deixa zombar. Quem na carne planta, na carne ceifará. É a lei da incendiadura. Quem planta no corpo colherá. Está escrito na palavra de Deus, o que nós falamos, o que está escrito. A alma do ímpio anseia por praticar o mal. Aos seus olhos ninguém merece bondade. Quando o zombador é castigado e pessoa inexperiente ganha sabedoria, quando o sábio recebe instrução, obtém plano conhecimento. O justo observa a atitude dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará e não receberá qualquer resposta. Glória a Deus. E aqui eu termino essa palavra para a glória do nome do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. Esperando Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por mais um dia na minha vida. Eu estarei da Tua palavra. Sou um homem abençoado, uma pessoa de privilégio, porque estou aqui diante da Tua palavra, mesmo que não tenha multidões, mas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pessoas que ouvirão esta palavra, sejam abençoados, renovados, restaurados, e recebam de Deus a misericórdia em nome de Jesus. Pois assim que peço, Senhor, sempre proteção para a minha família, para a minha vida, sempre força para fazer esse trabalho com amor e alegria em nome de Jesus. Que tenhamos uma noite abençoada, uma noite de paz e longanimidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida. Amém e graças a Deus.